Olá, tudo bem? Como vai? No programa de hoje a gente volta à pauta sobre educação. Eu vou conversar com o novo presidente do Conselho Municipal da Educação, Jaime Rodrigo. Ele vem contar um pouco sobre os números, o que pegou e o que vai avançar para o ano que vem. A gente também confere mais um episódio da série em parceria com a TV Senado, mas agora a gente começa relembrando a importância daquele recadinho do Banco de Sangue para você. Todos os dias, diversos pacientes necessitam de transfusão sanguínea, seja por doenças crônicas, acidentes ou cirurgias de emergência. E há também os pacientes internados com Covid, que não raro necessitam de transfusões, devido às complicações da doença. Se você tem a partir de 18 anos e está com boa saúde, procure o Banco de Sangue de Sertãozinho e faça a diferença. Sua doação pode salvar até 4 vidas. Agende seu horário pelo WhatsApp 981690001. Banco de Sangue de Sertãozinho. Compromisso com a vida. O novo presidente do Conselho Municipal de Educação, Jaime Rodrigo, tem um desafio enorme nos próximos meses. Acompanhar todas as tratativas acerca da educação municipal e, mais do que isso, fiscalizar uma verba milionária de 188 milhões. O Jaime já está aqui, vai conversar com a gente. Jaime, primeiro, muitíssimo obrigado pela presença. Eu queria agradecê-lo e também dizer que é uma alegria tê-lo aqui no programa. Queria saber como que você recebeu esse novo desafio. De fato, é um desafio. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Acho importante a gente ter esse espaço para o Conselho Municipal de Educação poder se posicionar, falar. Então, obrigado pelo espaço. O desafio do Conselho Municipal de Educação, realmente, como você colocou na introdução, é enorme. Eu acredito que, só para você ter uma ideia, na lei que elabora a Constituição do Conselho Municipal de Educação de Sertãozinho, são 19 incisos com as suas obrigações, seus papéis e seus deveres. Então, não é só fiscalizar, é ajudar na normatização, é na orientação, é consultivo. Então, de fato, é um desafio muito grande para nós, né, do Conselho. Eu falo em meu nome e de todos os outros conselheiros. Ô Jaime, eu dizia, né, na introdução, que vocês têm aí um baita desafio de fiscalizar esses 188 milhões e aí, ao meu ver, tem uma luta de estar presente numa pasta que é tão gigante como a educação, e se a gente amplia isso para as responsabilidades que você tem na sua vida pessoal, né, fica muito mais árdua essa jornada. O que você está fazendo para conciliar tudo isso? É difícil, assim, a sorte é que nós temos um grupo muito forte, tá? Com relação aos 188 milhões, o importante é que nós temos uma divisão dessas responsabilidades, né? O Conselho Municipal de Educação, ele olha o todo, mas dentro desses 188 milhões, há também uma verba que é a do Fundeb. E aí você tem um conselho, que é o CACS Fundeb, que fica de olho basicamente nessa verba, que é a maior parte que chega para nós no município de Sertãozinho. Então a gente consegue compartilhar, por meio de uma colaboração, essa fiscalização como um todo. A verba do Fundeb, basicamente, quem fiscaliza é o CACS Fundeb, que está na presidência do Juliano. Então, a gente trabalha em forma de colaboração. Não sou eu sozinho que faço conselho. O conselho, ele conta com mais 18 conselheiros. Todos participam da reunião. Isso que é importante, porque, para nós, o peso é a voz de todos. Então, não importa se você é titular ou suplente, todos participam da reunião. São 2 representantes, um titular e um suplente, por cada categoria que faz parte do conselho. Então, para que você não tenha uma única voz representando aquela categoria, todos participam. E é exatamente essa união de forças que faz com que o conselho ganhe força, principalmente desde a gestão da Adriana. Então, eu ia falar da Adriana porque, assim, em conversa com ela esteve aqui, deu uma entrevista, e ela comentava que vocês já tinham uma parceria, né? Sim. Então, ela estava até comentando assim depois, ela falou, Orlando, eu gosto muito do Jaime, Sim. acho que ele também tem um perfil muito interessante para administrar essas questões. Queria saber como que está esse processo, né? Porque vocês estão saindo de um processo, né? Certamente ela deve ter deixado coisas para você tomar pé e eu imagino que ao mesmo tempo vocês estão trabalhando em conjunto. Se você me permite, eu vou fazer um agradecimento à Adriana.
Fique à vontade. Eu preciso, porque a Adriana, ela pegou o conselho no momento de reestruturação do conselho. E ela pegou o conselho na pandemia. Ela é maravilhosa, né? Deu show. E assim, no último mês, devido ao problema que teve com o Ministério Público, a gente escutou muita coisa de cargo em comissão, que cargo em comissão é apadrinhado do governo, etc, etc. A Adriana, ela é coordenadora do Cida Bellini e ela era presidente do conselho. Quando surgiu um problema para ela, que era o problema das aulas de reforço, houve uma deliberação do Conselho Municipal de Educação, visto o alongamento dos prazos, que, se necessário, iríamos levar o problema para o Ministério Público na época. E ela não se furtou desse problema. Ela, mesmo em cargo de comissão, ela representando aquilo que é o pensamento do Conselho Municipal de Educação, ela fez. Muitos teriam medo por estar em um cargo em comissão. A Adriana não se furtou. Ela fez o papel de uma pessoa que é extremamente preocupada com a educação. Está no Cida Bellini fazendo um trabalho na coordenação fantástico há muito tempo. Eu aprendi, a gente se reconheceu nos debates educacionais, depois que a gente foi participando do conselho, na greve de 2016. Então, ela, para mim, é uma pessoa fantástica e ela continua no conselho. Ela está na parte da Secretaria-Geral e está ajudando em tudo aquilo que é necessário para nós. Então, assim, meu agradecimento, porque ela fez uma virada de chave muito importante no Conselho. Eu pretendo dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito. O Conselho Municipal, na gestão da Adriana, ele emitiu um parecer para a educação física, para organizar a educação física. Foi um pedido dos professores de educação física, porque nós temos um problema na rede. O fato da educação física ser no período contraturno, eu fui o relator desse parecer. O fato da educação física ser no contraturno, nós temos, para o ciclo 2, nós temos N problemas. Nem todos os alunos vão e não é oferecido ônibus para que os alunos da área rural possam vir para ter a aula de educação física. E a aula de educação física está na grade. Ela é uma disciplina como outra qualquer, que deve ser respeitada como todas as outras. Fora que, quando você tem a educação física no contraturno, você tem o problema que são com as crianças com necessidades especiais, que elas não têm esse professor auxiliar para aquela aula. Então, eles pediram um parecer sobre isso, nós emitimos um parecer sobre essa questão do contraturno, sobre a questão da obrigatoriedade do artigo 26 da LDB, que diz que tem que ter educação física e artes na educação infantil, e isso foi um trabalho que foi feito no ano passado na gestão da Adriana. Então, nós emitimos esse parecer para a educação física e depois 2 outros documentos para ajudar a Secretaria Municipal de Educação a regulamentar e organizar a questão da educação infantil com relação à jornada e depois também uma proposta de currículo, de mudança de currículo, implementando uma 6ª aula com mais tempo dos alunos na escola para tentar recuperar aquilo que foi a defasagem provocada pela pandemia. O que se pretende para o próximo ano? O que nós já estamos implementando para o próximo ano? Eu acredito na educação como um processo democrático. Eu e os conselheiros. Então, na primeira reunião, nós discutimos algumas coisas a respeito disso e na segunda reunião, que foi semana passada, nós já formamos uma comissão, uma comissão sobre gestão democrática. Qual vai ser o objetivo dessa comissão? São 6 conselheiros e esses 6 conselheiros vão elaborar documentos sobre 2 grandes assuntos que são importantes para dentro da escola. Conselho de escola, uma normatização no município sobre o funcionamento do conselho de escola, que é o local onde os pais, os alunos, os funcionários, os professores formam um colegiado de participação e auxiliam o diretor de escola nas tomadas de decisão. Além disso, uma outra vertente que nós pretendemos elaborar o documento é sobre o Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil é um direito dos alunos, por incrível que pareça, assegurado desde 1985, quando a gente estava saindo do processo da ditadura militar no processo de redemocratização. Mas, infelizmente, nós estamos em 2023, nós não temos uma legislação no município que assegure esse direito para os alunos. Nós vamos tentar fazer essa documentação. Só tem um Grêmio Estudantil em Sertãozinho, que é o Grêmio do Viana, que foi implementado na época que eu estava
como coordenador e que teve um papel central do professor de educação física do Bruno, que durante um ano trabalhou com os alunos, foi um projeto fantástico e que se mantém vivo até hoje. Acho que essa experiência do Viana, ela tem que ser expandida para a rede. Perfeito. Eu tenho 2 assuntos. Desculpa se eu falei demais. Imagina, fique à vontade. Olha, eu tenho 2 assuntos que eu queria entrar e para além dessa tratativa, assim, mais contaminada, vamos dizer assim, é um assunto que é extremamente de interesse público. A gente está acompanhando, a gente sabe que uma questão, aliás, 2 questões importantes de demandas dizem respeito à primeira, a questão de vagas. Queria que você me falasse um pouco disso, sobretudo em creches, como está o nosso cenário e o que vocês estão pensando para reverter isso. E um segundo assunto, que eu juro que não tem nada a ver com o contexto político, é que eu acho que a gente, como TV pública, tem que dar esse serviço também, que é a história dos uniformes. A gente sabe que houve um atraso, a gente também já sabe que isso aconteceu em outras edições, esse atraso, né? Então, assim, nem quero entrar na seara do se está certo ou errado, quem errou, acho que nesse momento não contribui para o debate. Mas o que o Conselho pode fazer para esses movimentos, né, esses cenários, não se repetirem daqui 1 década, daqui 2 décadas? Como que a gente pode mudar toda essa dinâmica e a gente superar de vez a questão da creche e de atraso de uniformes? E aí eu vou repetir novamente, é um assunto que é do interesse da mãe, do pai que está assistindo a gente e que quer saber, né? E é espinhoso, assim, e isso que você falou, Orlando, é super importante porque, assim, eu participo de diversos grupos do WhatsApp. Quando eu me posiciono, eu faço questão desde quando eu assumi a presidência, de falar assim, olha, quem está falando é o professor Jaime, quem está falando é o presidente do Conselho Municipal de Educação. Eu, quando fui diretor do Cabral e coordenador, a gente passa pelos lugares. E os lugares permanecem vivos e ativos. A gente tem que deixar um legado. Então, não é uma questão não é politicagem. É porque tudo que a gente está fazendo aqui é política. A gente está discutindo é política. Então, as pessoas não podem levar nem para o lado pessoal, assim, o doutor Wilson, o Zezinho Gimenez, ninguém pode levar isso para o lado pessoal. É só um apontamento de algo que está acontecendo, que você detecta, que eu detecto, que os pais detectam. Então, sobre as creches, há uma demanda reprimida de vaga, isso é óbvio. Eu fiquei sabendo que chegam essas solicitações aqui na Câmara, chegam solicitações do Ministério Público, e o Ministério Público, o Conselho, ele não tem jurídico. Quem é o jurídico do Conselho Municipal como um órgão controlador social, de controle social, aquele que auxilia a sociedade a exercer o controle sobre a gestão pública? Os nossos advogados é o Ministério Público. Então, assim, houve uma solicitação do Ministério Público direto, recentemente, para o Conselho Tutelar, que é uma determinação, depois eu posso até te passar, se você quiser torná-la mais pública, que o pedido da vaga não sendo aceito em 30 dias, os pais eles podem solicitar isso, inclusive por meio da OAB ou por meio do Ministério Público. Nós temos uma demanda e aí temos que ter muito cuidado. São 2 cuidados que eu acho que temos que ter. Primeiro, não adianta eu colocar aluno dentro da sala e estourar a quantidade, que você cai na qualidade. E eu acho que se Sertãozinho é a 6ª, até antes da pandemia, a 6ª rede do estado de São Paulo, nós temos que lutar para continuar, não só em estar em 6º, mas ir para 1º. E isso você tem que fazer voltado para a qualidade. Então não adianta você colocar um professor na sala de aula, numa creche, com 25, 30 alunos. Você vai estar jogando o problema para debaixo do tapete. Então o que nós temos que fazer, né, é investir na abertura de vagas em creches, construindo creches e pré-escolas. Pausa, Jaime. Aproveitando esse seu raciocínio, hoje qual que é essa demanda? Por exemplo, só para quem está em casa poder entender.
Hoje, para a gente atender essas crianças que estão fora da escola, das creches, nós precisaríamos de quantas vagas? Você tem esse número? Não, e eu acho que nem ninguém tem. Por quê? Isso vem sendo apontado pelo Tribunal de Contas desde a gestão anterior. É necessário fazer, de fato, uma pesquisa de demanda em Sertãozinho, junto às residências, para saber quanto que precisamos ter de vaga. Na sua intuição, a pergunta pode parecer um pouco ingênua, mas você acha que quanto, mais ou menos? Orlando, eu acho que pelo contexto, umas 1.000 vagas, 500 vagas... Eu seria inconsequente de eu falar para você quantas, tá? Porque, assim, eu acredito nos dados frios. Então, assim, se eu falar, puxa, 2.000, de repente não é o real, os pais vão falar assim, puxa, tem que criar 2.000. E, às vezes, a nossa fala, ela cria um contexto político desnecessário. Então, assim, eu não sei um número. Se eu soubesse... Mas deixa eu fazer uma pergunta que qualquer cidadão de casa faria nesse momento. Se a gente sabe dessa demanda há muito tempo, por que não se ouve esse senso, vamos dizer assim, sobre esse assunto? Não sei te explicar. Beleza, continua seu raciocínio não e sei, fique à vontade. Porque o Tribunal de Contas já apontou isso lá atrás. Entendi. E isso, assim, como é que você administra sem número? É o meio óbvio, né? Então, para eu saber quanto que eu tenho que ter de vaga, eu preciso saber qual é a minha demanda. E não é a demanda do pai que procura a creche. É diferente. Porque o pai que procura a creche, você vai lá e faz uma lista de espera. Não é só essa a demanda. O que o Tribunal de Contas apontou há um tempo atrás é que é necessário, de fato, um levantamento. Né? Por exemplo, nós temos os dados que foram recém-soltos pelo IBGE. Isso já é um norte para a gente começar a ter quantas crianças existem no município entre 0 e 3 anos, 0 e 4 anos. Na sua administração, você pretende propor Eu pretendo. Isso apoiado nos documentos do Tribunal de Contas, sim. Perfeito. E aí, se for necessário, a gente vai fazer assim, ó. E isso é importante. O Conselho, ele trabalha em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Nunca é contra a Secretaria Municipal de Educação. Jamais será contra. Mas, como órgão fiscalizador, eu não posso fingir que a coisa não está acontecendo. Jaime, a gente observa, né, e eu acho que também é uma crítica e uma autocrítica, que é para o geral, gente. As pessoas estão com dificuldades de terem os seus trabalhos questionados. Exatamente. Né? Então, se você faz uma crítica a uma ação, não está funcionando isso aqui, parece que é para ela. Exatamente. E quando, na verdade, teria que ser o contrário. Exatamente. Não, olha, vocês estão enxergando esse buraco, esse apontamento, talvez eu não estou enxergando. Exatamente. E eu acho que é super humilde você admitir também que você não vai enxergar, porque uma cidade como Sertãozinho, uma cidade como São Paulo, você precisa de muitos olhos, né? E eu acho que, às vezes, pelo menos essa é a minha impressão, as pessoas estão com dificuldade de receber críticas, né? E a gente tem que ser humilde, né? Orlando, eu não gostei dessa entrevista, eu não gostei desse texto. Ok, para a próxima eu preciso melhorar, não é? Se você está com um gap aqui, você precisa pensar nesse buraco. Exatamente. Agora, eu imagino, agora estou falando como cidadão, que qualquer pessoa que assistir essa entrevista vai falar assim, mas como se trabalha no escuro, sem um número? Por exemplo, desses casos das vagas, creche. né? Enfim, só queria fazer essa reflexão, porque fica muito no pessoal, né? E não tem nada a ver, gente, é um apontamento profissional. Se você me permite, a demanda que a prefeitura tem hoje é do pai que vai buscar a vaga. Sim. E que não encontra. E aí fica numa lista de espera. Essa é a demanda, é esse. Mas esse talvez não seja um número real. Né? Muito provavelmente não é, porque é um direito da criança. Hoje, vamos supor, vou dar uma suposição, eu tenho no meu ambiente familiar, eu, minha esposa e minha mãe morando comigo. Nesse momento, minha mãe está tomando conta da minha filha. Então, eu não estou precisando do poder público. Vamos supor que ela falece. A partir desse momento, eu preciso. Então, essa criança ela tem que estar nessa possível demanda. Essa iminente vaga. Exatamente. Não é? Ela tem que estar ali numa demanda que pode acontecer. E se a família procurar, ela tem que ter a vaga. A gente prepara para a crise, não é? Exatamente. Então não adianta eu ter a crise para depois correr atrás dela. Eu tenho que me planejar para que, caso aconteça, eu esteja pronto. Perfeito o seu raciocínio. É isso. Vamos passar pelos uniformes rapidamente? Rapidamente. O uniforme é uma demanda antiga. Como kit escolar. O kit escolar
veio durante a gestão, mas é algo que é recorrente. Tá? Não é só na gestão do Dr. Wilson, não foi só na gestão do Zezinho, teve essa questão também na época do Nério. Enfim, o uniforme escolar é um problema. E também é um problema porque eu tive na prática. Eu faço a licitação hoje. Aí eu vou e tenho que medir todas as crianças. Literalmente, vem uma camisa que ganhou a licitação e a gente fica medindo uma por uma. E aí a gente já tem que antever se essa criança vai crescer, vai diminuir, adolescente. Porque a camisa leva 6 meses, 7 meses, 8 meses para chegar. Só nessa gestão, pelas informações que eu tive, isso foi feito 3 vezes, de 2 a 3 vezes. Então, assim, é um problema, o uniforme escolar é um problema, mas eu acredito que quando você cria o mecanismo, quando você conhece a criança, você vai saber qual vai ser a perspectiva dele para o próximo ano. Você vai trabalhar com reposição, não tendo que fazer tudo de novo. O problema é que nem agora vai ter que fazer tudo de novo. E uma coisa que é importante, importantíssima, educação não é de governo, educação é de Estado. A gente tem que parar com vaidade. A vaidade tem que ficar de fora. Então, para que eu vou fazer um uniforme no governo azul e o outro, de repente, vai fazer cinza? Não importa quem escolheu a cor. O que importa é você atender a criança. É você entender que a educação, ela não é uma política do prefeito que está ali. O uniforme é para o aluno. Nós, que trabalhamos com educação, trabalhamos para o aluno. O nosso cliente é o aluno. Nós estamos ali para eles. E o centro do poder é a família e o aluno. A gente é coadjuvante no processo. Eu fico, às vezes, preocupado quando se coloca muito outros atores como no papel principal. A gente tem que olhar para o aluno. É difícil porque nós temos uma gama, uma variedade de personalidades, que é algo riquíssimo, mas também é trabalhoso. Então, é esse olhar que a gente tem que ter para que a gente possa começar, entendendo que educação é de Estado, não é de governo, e que a criança é o nosso fim. E entender também, né, Jaime, essas variáveis que pesam no serviço público, que é a burocracia, a morosidade, né? Então, assim, acho que eu vou fazer outra observação e agora pro outro grupo, que é nem sempre o nosso time é o time da gestão pública. Sim. Né? Então, você fazer uma licitação demora, né? Então tem todas essas variáveis. Né? Não adianta procurar, desculpa te cortar. Fique à vontade. Não adianta comparar com uma escola privada. A escola privada, você vai lá, contrata um lugar que vai fazer o uniforme, você vai lá e compra. Aqui a gente está falando de números absurdos, números muito altos, muito grandes. E na gestão pública tem uma série de regras que é exatamente para defender o dinheiro público. Sim, mas o que eu vejo como importante é justamente essa concatenação de ideias, né, desse projeto que é maior que a educação. Então, assim, quando a gente faz, os vereadores, né, a casa, esses apontamentos e quem deve receber essas devolutivas, ter esse olhar menos contaminado e o contrário também, porque só assim a gente cresce, né? E é importante a sua fala dessa questão dos atores. Gente, a educação é para além disso tudo, não é? Exatamente. É um horizonte muito maior. Se você me permite, eu faço faculdade de Direito e uma coisa que eu levei para dentro da sala de aula do Direito, onde eu faço. A gente tem que parar com esse olhar da educação como se fosse tudo dentro da escola. Educação não é dentro da escola somente. Total. É todo. É quando você vê uma criança fazendo alguma coisa num shopping. É quando você vê uma criança rasgando uma planta numa praça. Você não pode. E o pai não tem que ficar desculpa o termo, de mimimi, porque está chamando a atenção do filho dele. Não, muito pelo contrário. Ele está te ajudando a educar o seu filho. Ele está arrancando uma planta no jardim. Então, vou dar um exemplo. Quando eu estava de diretor no Cabral, eu dizia assim para todo mundo: você entrou para trabalhar aqui, você é um educador.
Não me importa se você a Sueli e a Adriana, por exemplo, que trabalharam comigo na limpeza. Não me importa se você vai trabalhar com a comida, no caso é a Grace. Não me importa se você é inspetora ou secretária, a Joyce, Cacai, Maria. Você entrou para trabalhar ali, Dinalva, você entrou para trabalhar ali, você é uma educadora. Então, o que isso significa dizer? Olha, as crianças estão sujando muito o banheiro. Ok, vamos trabalhar isso? Meninas da limpeza, vocês vão ficar no banheiro orientando as crianças. Ó, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Vocês vão estar diminuindo o trabalho de vocês e, ao mesmo tempo, educando. Sim. Todos têm um papel. Você entrou na escola, tem um papel. Só que eu acredito, como eu falei antes, que isso é para além da escola. Sim. Isso é muito maior, como você falou. A educação é muito maior. A gente tem que exercer a educação. Só para te contar, então, uma intimidade. Eu moro em Sertãozinho e também tenho um apartamento em Ribeirão. E aí, esses dias, tinha uma discussão no grupo do WhatsApp do condomínio, assim, uma criança deve ter rabiscado uma parede lá, e aí começou a discussão, né? Quem foi a criança? Vamos pegar as câmeras, tal, não sei o quê. E aí, um pai virou e falou assim, se for meu filho, eu não quero que ninguém repreenda. Eu li aquilo e falei, coitado, né? É isso. Né? Então, isso que você está dizendo. O compromisso da educação é geral, né? Maior. Todo mundo. Eu me sentiria super à vontade para falar para essa criança, olha, fulano, não faz isso, né? Uma boa, e de isso maneira... não quer dizer que eu estou educando melhor ou pior que o pai dele, não tem nada a ver, né? Não, exatamente. Perfeito. Olha, promete voltar mais vezes? Prometo. Amei a nossa conversa, Obrigado. viu? Um baita serviço, Obrigado. viu? Obrigado, viu, Jaime? Obrigado. Olha, a gente vai acompanhar mais um episódio da TV Senado, aquela parceria que nós temos, você já sabe. Voltamos já. A escultura em bronze Clovis o Guerreiro, de 1890, é do francês Émile Louis Picot. Picot retratava guerreiros, heróis, personagens históricos e mitológicos. Produziu cerca de 1000 esculturas em pouco mais de 50 anos de carreira. Clovis o Guerreiro foi um rei franco da dinastia merovingia. Reinou do ano 481 ao 511. É considerado o fundador da nação francesa porque foi o primeiro rei a unir as tribos francas sob um único governante. A nudez de Clovis indica que ele era rei de um dos povos bárbaros que habitavam a Europa fora do Império Romano. E os cães revelam sua condição de guerreiro, mas Clovis se converteu ao cristianismo durante o reinado. Seu corpo está sepultado na Basílica de Saint-Denis, em Paris. Não se sabe como a obra chegou ao Senado. A escultura já estava no Palácio Conde dos Arcos, no Rio de Janeiro, a primeira sede do Senado brasileiro. Valeu! Deixa eu mandar um beijo pro pessoal da TV Senado, em especial para Andréa Alves, minha amiga querida, uma baita jornalista, profissional competentíssima. Obrigado, viu, pelo carinho de sempre e parabéns para a equipe aí da TV Senado. Olha, a gente vai terminar o programa, mas a gente relembra um recadinho importantíssimo. O Leonídio tem um recado para você falando sobre os últimos dias para você fazer o seu refinanciamento das dívidas do Saemos. Vamos conferir. Como vocês sabem, nós estamos nos últimos dias aí para você poder aderir à lei que dá desconto para você quitar débitos de água com o Saemos. Então aproveitem essa oportunidade, até o dia 22 de dezembro você pode estar quitando o seu débito com o Saemos com pagamento à vista com 100% de desconto na multa e juro ou parcelado em até 120 parcelas, com parcelamento de R$ 30 com 75% de desconto na multa e juro. Então, como a gente está nos últimos dias, aproveite essa oportunidade até o dia 22 de dezembro. Você pode estar procurando ou o Poupa Tempo ou ligando no telefone 3948-0700 para poder estar quitando seus débitos com o Saemos. Não perca essa oportunidade e lembre-se bem da data, é dia 22 de dezembro de 2023.
Valeu, Léo! Olha, lembrando que esse refinanciamento também se aplica aos impostos municipais. Todo mundo sabe alguém que está devendo um IPTU que ficou parado lá atrás. Então aproveita, gente, a oportunidade. Você pode buscar essas informações junto à Prefeitura, ao Poupa Tempo, no site da Prefeitura, que é o sertãozinho.sp.gov.br. Esse financiamento é possível em até 120 parcelas e você vai ter terão abatidos os juros e multas sobre essas parcelas que você deixou de pagar em algum momento. Começa 2024 com a sua vida regularizada. Vou pedir para você também lembrar que você pode vir acompanhar as nossas sessões aqui na Câmara. Elas acontecem às segundas e terças-feiras, a partir das 18 horas. Outras notícias da Câmara você acompanha nessas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. A gente se vê no próximo programa. Um beijo, um queijo. Tchau.